Querido, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. E hoje nós estamos indo para uma terceira mensagem de uma série de 4 mensagens que nós temos desenvolvido durante todo esse mês de fevereiro. Nós iniciamos na primeira semana de fevereiro com o servo fiel, relatando um pouquinho da história de Jó. Na semana passada nós trouxemos o tema, que é um tema dado a Jesus, um título atribuído a Jesus, que é o servo sofredor. Então nós desenvolvemos a partir de Isaías 52, verso 13, 14 e 15, e entramos no capítulo 53 até o verso 10, onde o profeta vai relatar como seria a trajetória desse servo que sofre, por que ele sofre. E hoje nós temos nessa terceira semana o tema chamado servo justo, que também é um título atribuído a Jesus, e o profeta Isaías vai fazer esse desenvolvimento a partir do verso 10. Na semana passada eu fechei no verso 10, hoje eu volto a esse verso 10 e finalizo no verso 12. Acompanhe a leitura conforme está aí na sua Bíblia ou conforme está ali sendo projetado. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e vivificará e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Queridos, esse tema é um tema bastante curioso, porque quando nós falamos de justiça, quando nós olhamos para esse tema ser justo, justiça, é um tema que está som. Nossos preconceitos, com as nossas ideias já atribuídas, e deixamos de lado a lei, nós corremos um sério risco de não sermos justos na nossa ação. Quando nós falamos de justiça no reino de Deus, nós temos que atribuir o termo justo, justiça, a pecado. Há uma ligação direta. Porque, queridos, quando nós olhamos para esta temática, quando nós trazemos essa ideia de sermos justificados em Cristo, é porque o homem se afastou de Deus.
Se afastou de Deus através do pecado, se afastou de Deus através da desobediência, se afastou de Deus a partir do seu orgulho no Éden. Então foi necessário que houvesse justiça sobre a vida do ser humano, sobre a humanidade, para que hoje nós pudéssemos ser chamados justos, para que hoje pudéssemos ter a condição de justiça na nossa vida espiritual, ou até mesmo na nossa vida física. A gente tem esse costume de fazer essa divisão entre o que é espiritual e o que é físico, mas na verdade, quando pensamos em justiça, nós pensamos como um todo, porque o salário do pecado é a morte. Nós atribuímos a morte espiritual, amém, podemos pensar como morte espiritual, mas no Éden, morte física. E o amor de Deus é tão grande, foi tão grande, como será tão grande, porque Ele é amor, Ele não muda. Foi tão grande no jardim do Éden, que o que Ele faz? Olha, você não suporta a minha presença com o teu pecado, vai para fora do jardim. Então há uma mensagem teológica para nós. Você com pecado, você não suporta a minha presença. Por isso o homem foi posto para fora do jardim. E para que houvesse essa reconciliação com Deus, foi necessário que um ser humano tal como nós, carne, osso, sangue, viesse e aplacasse essa ideia de justiça a partir de um ser humano que não sou eu, não é Aparecida, não é a Cláudia, não é a Érica, não é Tainá, não é Renan. Esse ser humano como nós que tem pecado, nós não temos poder nenhum em nós. A nossa consequência é estar longe de Deus por causa do pecado. Por isso foi necessário que o Filho unigênito de Deus, sem pecado algum, viesse e morresse por nós. Para que essa culpabilidade, essa culpa atribuída ao ser humano, que o afastasse de Deus, fosse reconciliado. Por isso que só há um intermediador entre Deus e os homens, Jesus. Por isso que quando nós pensamos no tema religião, que é religare, que é o contato com Deus, o único que faz esse caminho entre nós e Deus é o próprio Cristo. Então, se pensarmos em religião, no centro da sua palavra, a religião nossa seria quem? Cristo. Que é quem nos liga a Deus. Quem nos religa a nossa condição a Deus. Você ora em nome de quem? Do seu nome? Você ora em nome de quem? Porque, querido, nós não temos acesso. O nosso acesso é através de Cristo. Antes o homem tinha acesso livre a Deus. Que privilégio Adão e Eva tiveram. Que privilégio os primeiros tiveram em poder no final da tarde poder falar com Deus. O texto bíblico fala que na viração do dia Deus se revelava aos seres humanos e ali eles tinham um diálogo. Isso se perdeu por causa do pecado, por causa da desobediência. E o povo de Deus, ele vai passando no decorrer do tempo, esse afastamento, e cada vez mais afastado de Deus. Por isso se fez necessário o plano de Deus em salvar, em resgatar, em religar a sua humanidade consigo mesmo. Jesus, esse plano perfeito, esse homem que se torna entre nós. Paulo vai dizer isso aos Filipenses, que foi necessário que o próprio Deus se esvaziasse. E o termo grego para isso, já que Paulo falando ali no Novo Testamento, essa kenosis, esse esvaziamento de Deus acontecesse para que Ele se tornasse um entre nós, homem como nós, homem como você, homem como eu. Deus se esvaziou da sua glória, encarna, se torna carne no seu Filho Cristo Jesus de Nazaré, para que só a partir dele e só na condição dele nós tivéssemos vida e vida eterna. Por isso que é um chamado para todo crente a passar por Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Por isso que é o seu sangue derramado na cruz do Calvário que nos dá vida e vida abundante. Por isso que é na sua experiência como o servo sofredor, na expressão do Ebed e Yavé, ele, esse servo de Deus, que sofre e padece, ele só faz isso porque eu e você pecamos, como nós estudamos na semana passada. Com esta realidade posta,
desse Deus que é em Cristo o servo justo, nós vamos aprender nesses 3 versos, verso 10, 11 e 12, que quando Jesus ele passa na sua experiência de ser esse homem como nós, homem de dores, como o próprio Isaías registra, aquele que leva consigo toda dor, toda ferida, todo pecado, toda enfermidade em nosso lugar, aquele que é traído, humilhado, injuriado, ignorado, todo esse sofrimento, Jesus sabe exatamente o que é. Quando nós passamos por uma situação como essa, e a gente ora em nome de Jesus, Ele sabe exatamente o que é passar fome, ser ignorado, ser abandonado, ter amigos que não pode contar quase nunca. Como Jesus tinha ali os seus discípulos que botavam para orar e vigiar, e eles sempre davam um vacilo. E às vezes até oravam, pegavam no sono, deixavam de vigiar. Jesus sabe exatamente o que é sofrer, o que é padecer. E por isso esse servo justo, nós vamos aprender com ele que todo sofrimento, ele tem um tempo e um propósito. Todo sofrimento, ele tem um tempo e tem um propósito. Há quanto tempo dura o seu sofrimento? Às vezes nós sabemos, nós conseguimos identificar muito bem o tempo do nosso sofrimento. Ah, pastor, eu já sofro 20 anos de um mal. Ah, pastor, eu já sofro há 10 anos. Ah, pastor, eu estou sofrendo tem 3 meses. Nós às vezes conseguimos medir, mensurar o tamanho do nosso sofrimento, mas nem sempre nós conseguimos entender o porquê. O tempo do sofrimento é mais fácil de ser identificado do que o propósito pelo qual estou passando pelo sofrimento. Nós às vezes precisamos fazer essa pergunta: por que eu estou sofrendo essa pena aqui? Por que eu estou sofrendo o que eu estou sofrendo? E esse servo justo, tanto em Isaías nesse texto, como no Novo Testamento inteiro, nós vamos perceber que a justiça, ela sempre foi e ainda é aparato hoje da justiça que nós temos, que a justiça, ela sempre foi resultado de uma sequência: delito, pena e liberdade. Nós cometemos os nossos delitos, nós temos a nossa pena posta para ser cumprida, e nós temos o período que ela finaliza, e nós temos a liberdade. Só que quando nós passamos pelo sofrimento, quando nós iniciamos o sofrimento, quando nós começamos a passar pela nossa luta, pela nossa dor, sabe o que acontece? A gente quer pular as etapas. É assim ou não é? A gente começa a sofrer, a gente começa a passar por dificuldades, mas aí a gente acha que o tempo do sofrimento ele tem que acabar mais rápido do que a hora da liberdade. Nós somos assim, os seres humanos são assim. Só que o sofrimento, ele sempre vai também nos levar a um lugar de fuga. O sofrimento, o delito que a gente passa, as vontades que a gente tem, a gente não realiza, as ideias que nós temos da vida, as pancadas que a gente sofre da vida, a gente sempre, a partir disso, nós vamos tentar um lugar de fuga. Quer ver uma coisa? Eu me lembro de quando eu era criança e eu fazia alguma coisa errada, e eu tinha medo de alguém descobrir a besteirinha que eu fiz. Sabe o que eu fazia? Saía fora. Eu tentava me esconder. Quebrei alguma coisa. Ixi, era alguma coisa que minha mãe gostava. Como eu disse semana passada, eu era criança muito tranquila. Então eu quebrava às vezes as coisas dentro de casa, quebrava um vaso, um prato, um copo, né? E aí, e agora? Se minha mãe descobrir, o que eu vou fazer? Então a tendência era sempre se esconder. A fuga, ela é sempre o primeiro recurso que a gente tem quando a gente comete um delito. De vez em quando eu assisto uns programas policiais, não sei se você já viu isso, até nas redes sociais você encontra, mas tem uns canais que na tarde gostam muito de mostrar. E às vezes eu estou num determinado lugar, num período de espera, e tá lá. E daqui a pouco a Rotan, o Gap, um carro de polícia, alguma equipe de polícia indo atrás dos meninos,
pessoal com moto, com carro, aquela busca. Fuga porque cometeu algum delito, porque quem está em paz não foge. Quem está em paz não foge. Quer ver uma coisa? Você acabou de pecar. Se alguém manda você orar, como é que você fica? Você acabou de cometer um vacilo que para você é brabo. Vacilei, prometi não cumprir. Ô meu irmão, acabou de cometer esse erro aqui. Ora aqui. A gente quer fugir, não, eu estou com a garganta ruim. E a gente sempre tenta escapar porque o delito sempre nos leva à fuga. A gente quer pular as etapas: delito, pena, liberdade. E quando nós olhamos para o servo justo, foi exatamente o que aconteceu. Delito, estávamos presos, estávamos condenados. Nós fomos condenados. O afastamento de Deus foi uma condenação. Não ouvir mais a voz de Deus foi uma condenação. O povo de Deus, o povo de Israel, sendo levado para os cativeiros, egípcio, babilônio, persa, medo-persa, todos os cativeiros, foi uma forma de Deus tratar o povo que desobedeceu. E no passar do tempo, mesmo que a gente busque a fuga, o Deus que está em todos os lugares vai ao nosso encontro e tenta nos resgatar. Eu posso estar hoje fugindo, não quero a pena, não quero viver a consequência de uma falha, e eu tento me afastar de Deus com medo, como se Deus fosse me punir. Querido, todo delito passa pela pena, que às vezes são consequências que nós temos que enfrentar para aprender a viver em liberdade novamente. Nós cometemos as falhas, nós não queremos pagar o preço, a consequência, e nós queremos viver a liberdade. Se não houve arrependimento, na liberdade, você vai cometer o mesmo dano que foi cometido lá atrás. Alguém aqui já tomou uma multa? Ou só eu já tomei multa? Doeu no bolso? Você fica mais atento agora quando passa por aquele lugar? Nós fugimos como fazemos algo errado. Nós somos assim. Só que um Pai amoroso, esse Deus maravilhoso, mesmo quando a gente erra, e Ele quer nos ensinar, Ele quer nos exortar, Ele faz, Ele nos exorta, Ele aperta, Ele trata a gente em amor. Ele faz isso em amor. Porque mesmo que nesse decorrer da história, esse Deus que se revela progressivamente, Ele aparentemente está irado com a sua humanidade, permite que vá para o cativeiro, permite que vá para determinados lugares, vá para a Babilônia, vai ser tratado. Mesmo assim, Ele o faz em amor. E a pena tem tempo, até que se troque uma geração, vocês não voltam para a terra de vocês. Toda pena, ela tem um tempo a ser cumprido. Não fure, não quebre, não saia da rota que Deus te colocou. O mesmo Pai, o mesmo Deus que afastou Adão, Eva, a humanidade da sua presença por amor, porque seriam fulminados, é o mesmo que envia o seu filho para morrer. Ele poupa a gente do sofrimento da morte, mas Ele o faz através do seu filho passar pela morte. O delito foi cometido, o homem pecou. Qual era a pena? Mortos. O salário do pecado é a morte. Deus não mente. E Deus não muda, e nele não há sombra de variação. Então o que Deus fez? Passou a mão na cabeça da humanidade? Não, enviou o seu Filho unigênito, único, sem pecado, para morrer por nós. Ainda assim, precisou o sangue ser derramado. Derramar sangue é sacrifício. Hebreus capítulo 9, verso 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão, não há cura, não há restauração sem derramamento de sangue. Hebreus capítulo 9, verso 22.
Querido, se você quer passar por essa prova, se você quer aprender com o servo justo, que é o Senhor, todo sofrimento tem um tempo e ele tem um propósito. Por que Jesus veio? Por que Jesus morreu? Por que ele passou tudo que passou? Porque tinha um propósito de salvação para a sua vida. Existia um propósito de salvação para a sua vida. Toda vez que você peca, toda vez que eu peco, nós temos a oportunidade e temos que fazer, lembrar do sacrifício de Jesus, nos arrepender, confessar, pagar a pena se for preciso, para viver em liberdade. Esse é o processo, essa é a forma de Deus tratar a gente. Aprendo também nessa experiência aqui de Isaías, anunciando como seria o servo sofredor. Esse servo que, todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará o seu dia. Essa é a vontade do Senhor. Pena cumprida, Jesus morreu, ele fez por nós. Só que nós também entendemos nesse texto aqui, que todo juiz, ele deve estudar o caso a ser julgado antes. Todo juiz, ele vai analisar a causa. Todo juiz, ele vai pegar as evidências. Vai mandar lá uma equipe para averiguar o lugar. Vai procurar digitais. Se for flagrante, já era, já está ali. Já tem todas as provas. Mas todo delito, ele passa pelo crivo do juiz, antes de sair o mandato final, o veredito final. Quando nós olhamos no verso 11, olha o que está escrito. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Esse Deus que se entrega através de Jesus, ele vai ver que o que ele fez surtiu efeito, era realmente o que tinha que ser feito, ele ficará satisfeito. Aí Isaías relata assim: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles será levada sobre si. Como que ele justificará? Como que ele fará o justo? Através do seu conhecimento. Todo juiz, antes de dar o veredito final, ele, através do seu conhecimento, estuda cada caso. O verso 11, ele vai falar sobre falhas, sobre pecados, sobre erros, sobre iniquidade. E através desse conhecimento do Senhor, esse servo justo, ele justificará. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Nós podemos até fugir do guardinha, a gente pode até furar um sinal, a gente pode até fazer alguma coisa que é errado e a gente às vezes escapa. E não é para te colocar medo não, isso conforta o meu coração. Mas Deus sabe quem você é. Eu posso me esconder do guarda, eu posso me esconder do meu pai, da minha mãe, do pastor, de quem você acha que tem que se esconder por algum motivo. Mas Deus, Ele te conhece, Ele sabe exatamente o que você é. Não se engane. Deus sabe quem é você quando você acorda, quando você passa o seu dia, quando você vai dormir. Deus conhece você melhor do que você acha que se conhece. Mas Ele faz todo esse conhecimento, Ele adquire todo esse conhecimento porque Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é passado, presente, futuro, Ele é alfa, é ômega. Mas Ele faz tudo isso porque Ele te ama e Ele quer te mostrar o caminho de redenção. Nós não fomos criados para condenação, nós fomos criados para a glória de Deus. E nós vamos aprender isso em quem? Em Jesus. Nenhuma condenação há se você está em Cristo Jesus. Deus não te fez para ficar alguém o tempo inteiro apontando em você que você fez isso, que você fez aquilo, que você fez aquilo outro. Querido, se arrependa dos seus pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que te ama. Deus faz justiça através da morte de Cristo. O que tinha que ser pago, foi pago. Agora, olhando para o texto de Isaías, é uma novidade isso aqui.
até então, Gênesis a Isaías, a gente não encontra nenhum outro relato bíblico que fale sobre a expiação de pecados através da humanidade. Antes disso, qualquer expiação era feita através bode, cabrito, carneiro, cordeiro e os animais puros. E tem lá em Levítico, tem vários textos dizendo como seria a imolação de cada animal, como seria uns para isso, outros para aquilo, dependendo dali da falha, do delito, do erro. Antes disso, a gente não encontra em nenhum outro lugar expiação de pecados através de um ser humano, até porque isso era lei. A gente não podia matar ninguém para expiar pecado de outro. Embora houvesse um consenso de que matou, morreu, né? Aquela ideia do olho por olho, dente por dente. Só que aqui, o que Deus traz através do profeta é que o Senhor, Ele vai dar a sua alma pela culpa da humanidade. O verso 11: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Nós olhamos de ponta a ponta o que Deus faz, e é registrado em 2 Coríntios 5, de 19 a 21. Esse Pai, Ele reconcilia consigo o mundo através da morte expiatória do seu Filho Jesus. É isso que Deus faz. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Volto em Hebreus capítulo 9, 11 a 14. Um cordeiro não pode morrer no lugar de um humano, mas um homem perfeito poderia. E se o humano é também Deus, ele poderia morrer por todo o pecado humano. Hebreus vai trazer isso para nós. Então, quando nós olhamos que todo juiz ele estuda o caso a ser julgado, Deus faz através do seu conhecimento. E Deus sabe exatamente o que você precisa para corrigir o seu caminho. Deus sabe exatamente qual é o pecado não confessado. Deus sabe exatamente qual é o delito que não teve ainda arrependimento. Deus sabe exatamente qual é o seu pecado ou qual é o pecado da sua família. Deus nos ama. Isso basta. Mas também Ele nos conhece. E Ele não vai nos dar uma carga maior da qual possamos suportar. Último ponto. Esse juiz que analisa o caso a partir do seu conhecimento. Nós vamos perceber nessa experiência, no verso 12, que quando a sentença ela é justa, todos são salvos. Quando a sentença é justa, todos são salvos. E é o que Cristo faz por nós. Não sei se você já precisou, com a sua família, de receber do juiz uma decisão por alguma causa. E quando essa causa vem, se ela foi injusta ao seu ver, a partir do seu conhecimento, ou se você não tem tanto conhecimento assim, o seu advogado, na pior das hipóteses, ele vai recorrer. É assim ou não é? Foi julgado. Não, mas recorre às instâncias que podem, habeas corpus, e vão a outras formas de recorrer. Agora, quando a sentença ela é justa, até quem cometeu o delito, ou a família de quem sofreu uma morte, por exemplo, ela fica confortada, porque a pena pareceu justa. Quantas vezes eu vi reportagens de uma mãe, de um pai, querendo justiça porque alguém matou o filho. Já viram coisas assim? E parece que a pena não foi tão longa, extensa, mas quando há uma extensão da pena, vai ficar 30 anos, 25 anos, 40 anos, vai ter que pagar isso, aquilo outro. E a família entende que aquilo ali foi justo, parece que conforta o coração. Bom, eles vão pagar pelo que fizeram. Eu só quero justiça. Quantas vezes a gente vê faixas, relatos diferentes, eu só quero justiça. E foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Esse texto aqui,
desde o verso do capítulo 52 até o 53, ele é fruto de uma compilação que é registrada no livro de Isaías, de pelo menos quatro cantos sobre o servo. Esse daqui é o último. Em todos eles, o servo vem passando por algo. Em todos eles, o servo ele vem sofrendo. Em todos eles, esses 4 cantos registrados por Isaías, o servo ele vai passando por um problema, por um sofrimento. Ele vai passando por etapas. Isaías vai registrando e vai anunciando o povo, levando o povo ao arrependimento. Mas quando chega no verso 12, por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Quando nós vamos no verso 10, nós vamos ler ali o termo posteridade. Semana passada eu pude esboçar um pouco mais sobre posteridade. Ali tinha tudo a ver com uma genealogia, com uma descendência que viria depois. Que ele sendo morto, é como se ele não houvesse posteridade. Acabou, fechou o ciclo, não tem mais nada. Semente, descendência. E Isaías, quando chega nesse momento, Deus o faz escrever, na inspiração do Espírito Santo, que esse servo justo, que parece redundante, mas sendo justo e por ser justo, exerce justiça para com Deus e para com os homens, ele verá o fruto do seu trabalho. Esse servo que sofre, esse servo que é justo, por ser obediente, ele vai perceber que foi consumado, foi realizado, e que ele sim verá a posteridade, ele sim verá a sua descendência. Esse homem de dores, esse servo sofredor, parece que acaba, parece que fecha o ciclo quando ele sofre tudo. Mas nas Escrituras nós vamos perceber que esse servo de dores, ele triunfa sobre a morte. Ele sofre, mas ele também é esse Deus, que é o príncipe da paz, que é um rei que conquista. E quando chega no final desse capítulo, ele vai reivindicar aquilo que lhe fora prometido, uma descendência. E o termo para isso aí é o despojo. São os despojos, aqueles que invadem um país. E a gente vai olhar no Antigo Testamento isso de ponta a ponta. Uma nação que invade a outra, uma terra que invade a outra. E quando ela vence a guerra, ela consegue resgatar ali os despojos da guerra, que são as coisas que ficaram, que tinham alguma valia, alguma validade, tinham uma certa importância. O ouro, as casas, o que ficou. Eles tinham poder sobre aquilo, porque eles venceram uma batalha, venceram uma guerra. Esse servo, ele vai pleitear exatamente isso. Ele agora, porque cumpriu a sua missão, ele quer os despojos. E quando nós olhamos, querido, para essa realidade de Jesus aqui, quais são os despojos que Jesus conquistou quando vence a morte e por ser justo e fiel? Você sabe? Você sabe? Você. Porque esse servo que é justo, que faz exatamente o que deveria ser feito, ele não faz para conquistar uma nação, ele não faz para ganhar um continente e ter todo o ouro daquele continente, porque ele é o Criador, ele é o dono do ouro, da prata, ele tem tudo. Agora, qual foi o negócio de Deus desde o Gênesis? Gente, vida. Com o que Deus se importa? Com o seu relógio? Com o que Deus se importa? Com a sua conta bancária? Com o que Deus se importa? Se importa com você. Ele se importa com a sua vida. Ele quer perceber, querido, que você se entregou para Ele, que o seu coração é dele. Ele quer perceber se o seu coração está totalmente à disposição de Deus, se o seu tempo é dele, se o seu coração é dele, se os seus dons são dele.
se essa igreja é do Senhor, se a sua família vai se consagrar ao Senhor, porque esse meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando consigo, quando Cristo faz de carregar consigo toda a sua culpa, Ele faz justiça. Queridos, nunca era apenas por justiça, por obras, por méritos. O Senhor Jesus nunca focou no poder do ser humano, ou no poder de influência que um rei tem. Quando Ele te trouxe, quando Ele resgatou o seu coração, eu tenho certeza, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber que Ele não estava preocupado que você é uma pessoa que fala muito bem, ou porque você é muito influente, porque isso Ele faz. Ele transforma um homem gago para ser um líder extraordinário. Ele transforma o menor da casa do pai, um rei. Ele faz isso. Ele nasceu numa manjedoura, e mesmo assim é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando Ele olha para o seu coração, Ele olha para a gente, fraco, indefeso, cheio de pecado, e Ele restaura a nossa vida para que o nome dEle seja glorificado. É isso que Ele faz. A todos aqueles que eram desprezados, Ele dá um nome, Ele dá uma filiação, Ele chama de filho, filha. Para aquela que tinha sido abusada, Ele traz, diz aqui, ó, tem acolhimento na minha casa. Para quem está perdido na pista, olha, eu sou refúgio. Para quem está perdido, Ele é torre forte. Esse é o nosso Deus. Mesmo Ele sabendo que nós pecaríamos, Ele tendo morrido, feito tudo que fez, um servo justo, que não merecia passar o que passou, mas o fez por amor, porque era o plano de Deus, em obediência a Deus, que estava reconciliando consigo o mundo. Mesmo assim, sabendo que alguns de nós ainda o rejeitaria, ignoraria um dom, um talento, a vontade de servir, a consagração de uma família, mesmo assim, Ele ainda intercedeu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Mesmo sabendo que às vezes o nosso coração não está aqui agora. E queridos, cá para nós, o meu coração, quando vejo, como vi hoje, várias fotos nas redes sociais, as ruas lotadas. Para chegar aqui, eu precisei desviar várias ruas. Na rua que estava liberada para chegar, vi um bloco com milhões de pessoas. E chovendo. Tinha chovido muito. E quando eu olho para a nossa realidade, louvado seja Deus que nos últimos domingos, pela misericórdia de Deus, a igreja ficou muito bem representada. Aqui embaixo cheio. Mas queridos, tinha que estar tudo cheio aqui, ó. 2, 3, 4, 5 cultos. Porque cultuar a Deus é muito mais do que cultuar Baal. Cultuar a Deus, louvar a Deus é muito mais do que cantar uma marchinha de carnaval. Viver o ano inteiro para Deus é muito mais do que desfrutar de 5 dias de perdição, de engano, de lascívia, de luxúria, de imoralidade, de vícios, como muitos estão agora. E pessoas que dizem temer o Senhor, vivendo desta forma, se escondem 5 dias, onde na verdade estão explanando e colocando para fora o que o coração está cheio o ano inteiro. Onde nós vamos parar? O justo juiz, o Deus que se entregou por nós, esse Deus amoroso, Ele é Deus verdadeiro, Ele é Senhor da história. Não vai ser a escola de samba que vai te resgatar da sua depressão às 3 da manhã, vai ser o sangue de Jesus. Quando está passando pelo aperto,
Não adianta cantar a marchinha do carnaval campeão, querido. Ora em nome de Jesus que Ele vai lá e te resgata. E nessa hora, nós vamos perceber quem são aqueles que servem verdadeiramente a esse Deus justo e fiel. Vou ler o último texto, Levíticos, capítulo 16. Experiência de Arão. Levítico, capítulo 16. Vou fazer um paralelo com João 1:29. Levítico 16, 21. Diz assim: assim, aquele bode levará sobre si as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão virá à tenda do encontro, despirá as vestes de linho que havia usado quando tinha entrado no santuário, e ali as deixarás. Banhará o seu corpo com água no lugar santo e porá as suas roupas. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. João, capítulo 1, verso 29. João 1, 29 diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, desde Levítico, desde Gênesis, aos dias de hoje, Deus tinha, como tem, um plano para o seu povo. Arão, quando ele vai perceber que o povo estava afastado, sabe o que ele fez? Ele se santificou. E ele preparou o holocausto para o sacrifício, para a expiação pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Quando nós vamos ver a experiência de Jó, o servo fiel, ele orava a Deus, se porventura os seus filhos houvessem pecado. E nós hoje, queridos, somos esse povo, a igreja do Senhor, que foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Nós já fomos lavados pelo sangue de Jesus. Agora, querido, nós precisamos nos levantar. Como Arão, por exemplo. Nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor, para resgatar esses que estão lá fora perdidos. Não adianta a gente falar que carnaval é pecado e a gente dá glória a Deus, se durante o ano inteiro a nossa boca está fechada para pregar o evangelho. Não adianta a gente chegar lá fora e ver um monte de gente perdida, inclusive os nossos, e a gente passar escondido, como se nada tivesse acontecendo. Não adianta a gente se reunir aqui num culto, onde a gente bate palma, dá glória a Deus, bate palma para Jesus, faz um monte de coisa, usa iluminação, melhor ar-condicionado, melhor banco. Querido, se lá fora alguém pede a sua ajuda e você vira a cara, você não está vivendo como justo juiz, o Senhor, o servo justo, gostaria que você vivesse. Querido, sabe qual é o meu maior clamor hoje? Para que Deus levante uma geração santa. A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu não vou julgar se é avivamento ou se não é. Eu não vou fazer juízo hoje. Eu não tenho condições de fazer isso hoje. Até porque eu não estou lá, eu não experimentei nada do que eles estão vivendo lá. Mas se for real o que está vivendo lá, que chegue na gente aqui. Agora, se não for, que Deus apague qualquer fogo estranho do nosso meio. Nós somos poucos. Eu tenho certeza que nós somos poucos. Mas, querido, basta um se levantar para fazer a vontade de Deus e que a obra vai ser feita. Basta seu coração glorificar a Deus com ações e alguma coisa diferente começa a acontecer no nosso meio. Sabe o que aconteceu com a igreja brasileira esse ano? Nós viramos uma prostituta.
usada pela política. E o nosso filme aí fora está queimado. E a gente esqueceu que quem faz por nós é o justo juiz. Eu glorifico a Deus porque tem um povo aqui hoje que veio para adorar o Senhor, que está aqui e tem ouvido a palavra de Deus, e tem se alimentado demais pela palavra de Deus, e tem buscado ao Senhor no secreto do seu quarto, lá onde o Pai lhe recompensa, como diz a palavra de Deus, que não faz nada do que faz para se aparecer, como os fariseus, nas esquinas e nas praças públicas. Mas a minha oração, querido, que comece em mim, alguém que tema o Senhor com todo o seu coração, que honre a Deus, que ame a sua família, seja íntegro, justo, ensine os seus filhos no caminho que devem andar, e sejam referência numa sociedade que se perdeu, e que não sabe mais quais são as referências do que é ser igreja. Não tem mais referências proféticas. Isaías, quando se levanta, ele é profeta. Ele falou de algo que ninguém acreditou: expiação através de um homem. E nós já sabemos quem ele é, e a nossa boca está fechada. Eu não sei como a gente vai começar. Mas eu tenho certeza que Deus vai nos dar a direção. Ele vai nos ensinar a termos um coração quebrantado na sua presença. E muito mais do que emoção e sensacionalismo, é um coração quebrantado que Deus não rejeita. É uma oração sincera que não precisa de palavras bonitas. Mas quem sabe uma pergunta: Senhor, ensina-nos a orar. Quem sabe a nossa maior oração hoje seja: Senhor, me ensina a te adorar em verdade. Senhor, eu tenho a sua palavra, e eu escondi ela no meu coração. Só que eu escondi tanto pela religiosidade que eu não consigo falar ela para ninguém, é só minha. Talvez hoje seja essa a sua oração. Eu não sei qual vai ser a sua oração. Eu, nesta hora, eu vou me pôr de joelhos, eu vou orar por mim, pela minha família. Eu queria dar um conselho a você. Faça o mesmo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus.